Thiago, então. Vai ser só aguardando aqui o pessoal entrar aqui, só compartilhar com o pessoal aqui. Ok. Deixa eu só colocar aqui no... Beleza. Pessoal, boa noite, né? Sou o André Freitas. Nessa noite eu trouxe um convidado mais que especial aí para um bate-papo, né? Como eu sou deficiente, ele também é, então a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí, até que dúvidas que chegaram a mim e eu não consegui estar esclarecendo, mas busquei alguém que possa esclarecer para a gente, que tem entendimento no assunto, que é o Tiago Daniel. Tiago, boa noite. Boa noite, André, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Agradeço que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre acessibilidade, deficiência, discutir a deficiência no Brasil, nesses momentos tão difíceis. Vamos bater um papo bem legal dentro de uma esfera aí de pessoas que estão imbuídas em mudar esse processo que é tão difícil até hoje para nós no Brasil. Tiago, a questão essa é uma questão muito que abrange várias questões, né? Que nós não somos deficientes, né? Deficiente é a política, vamos dizer assim, porque nós somos pessoas com mobilidade reduzida, né? Isso engloba tudo aí. Mas aí você vai estar falando um pouquinho para a gente como poderia até estar se melhorando essa qualidade de vida aí. Sim, André, a gente pode estar abordando aqui, a gente podia estar conversando aqui sobre um pouco sobre a LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Deficiência, né, ela foi instituída recentemente em 2015 e aplicada em 2016, mas a história da LBI ela é uma história interessante. Ela começa a ser discutida em 1998 e 99, lá no primeiro governo do Fernando Henrique, apenas como cartas de compromissos, como marcos de interesse para melhorar a nossa área, nossa melhoria, que era uma coisa no começo do século muito ruim, e ela, em 2001, ela vira um projeto de lei que vira uma intenção de fato. Se eu não me engano, foi um deputado federal do PT, que agora me perdoe o deputado, que me foge o nome, que apresentou um projeto. Depois disso, André, ela foi piorada, ela foi melhorada, as pessoas não queriam, os governos que passaram dali em diante, Lula e Dilma, demoraram muito para fazer um trabalho específico, se debruçando em cima da, das leis sobre acessibilidade, e só em 2010 que ela começou a ser discutida de fato como um estatuto. Ela chama Lei Brasileira de Inclusão, ela é inspirada nas melhores leis de inclusão do mundo. Na verdade, ela é inspirada na Carta da ONU, que é excepcional, ela é quase uma cópia, eu diria, só adequada à nossa realidade do Brasil, a Carta da ONU. E 2015, com a ajuda da Maria Grabili, que depois hoje é a época deputada federal aqui de São Paulo, né, da minha região, inclusive do ABC, e hoje atualmente senadora, que infelizmente vamos deixar aqui um abraço a ela, porque ela está com Covid.
Então, à época, deputada federal, ela conseguiu, aí com muita luta, muita persistência para nossa classe, aprovar. A lei demorou mais ou menos 2 anos para adequação de normas e leis. E em 2016, no começo de 2016, ela começou a ser validada. Então a gente tem aí 4 anos de LBI no Brasil, de Estatuto do Deficiente, na verdade mais conhecido popularmente como Estatuto do Deficiente. Até em questão, Tiago, você participou também dessas primeiras leis da DPI, não é isso? Sim, lá eu fui convidado aqui, né, como as primeiras discussões foram lá em 98, 99. O que aconteceu para a gente conseguir fazer um marco, um levantamento do que era necessário, o que não era, o que era bacana, o que não era bacana, foram feitas regionalmente condições de estudo, de discussões. Aqui no ABC existe desde 96, se não me falha a memória, o consórcio do ABC, e através desse consórcio do ABC aqui em São Paulo, algumas pessoas foram convidadas e eu tive a graça de participar dessas primeiras discussões lá em 98 e 99. Fico muito feliz, inclusive, de ter participado dessas discussões lá atrás. Porque Porque muita não gente. parece, André, porque não parece, mas eu sou velho. Nós estamos um pouquinho adiantados na idade, mas não é velho, não. Até em questão, Tiago, muitos nós que têm essa dificuldade de mobilidade reduzida aí, não conhecem os direitos que tem, né? Não conhecem sobre as leis da inclusão, questão de ganhar remédios e insumos do governo. Então, é onde surgem muitas das dúvidas, né? Na verdade, hoje em dia, né, eu trabalho com isso, André, eu trabalho com essa questão, eu acabei me especializando nas leis de acessibilidade, até porque, como deficiente, a gente tem que dar um acesso maior, e, na verdade, a lei brasileira, no Brasil, a lei brasileira, não só estadual, né, São Paulo, Minas Gerais, no seu caso, ou Rio de Janeiro, ou outros estados, a lei federal, ela já era bem abrangente. Só que ela, a partir do momento que ela saiu, que ela virou lei federal, que é o Estatuto da Deficiência, ela abrangeu e colocou regras, na verdade, o que era um apanhado de intenções e de leis soltas. São Paulo, para você ter uma ideia, sempre teve uma abrangência de assegurar leis bastante na parte de deficiência. O que a gente não tem, André, que é bem ruim, a gente não tem as pessoas conhecendo os seus direitos. Elas têm noção, elas sabem que ela tem direitos, elas sabem que elas têm a possibilidade, mas elas não sabem como conseguir, né? Vamos dar uma um pequeno exemplo dessa questão do remédio, por exemplo. O remédio de alto custo, ou qualquer remédio, você pode pegar uma dipirona, ou um remédio de alto custo neurológico, por exemplo, que é muito comum em pessoas que têm deficiência por anóxia de parto, que é o famoso PC, por exemplo, ou, por exemplo, pessoas que têm, que é o seu caso, André, que de repente tem alguma lesão na medula que precisa de remédios de alto custo para dor. As pessoas não sabem, mas o governo, através do SUS, ele é obrigado a fornecer esse remédio, não importa qual. Não importa se vem dos Estados Unidos, da Malásia, ou aqui de algum estado, eles são obrigados. Aí você vai falar para mim assim, Thiago, mas como é que as pessoas fazem isso? Na verdade, esse que é o problema. É um processo chato, né? É um processo chato, mas a gente tem direito. Se a Na gente realidade, procurar na realidade, igual você está falando, é um projeto, é um
tem que se procurar saber os seus valer os seus direitos. No meu caso, igual eu tive que entrar na justiça para poder receber a minha medicação Isso, por ela ser curso exatamente como você está falando aí. Mas tem muitas isso. pessoas que não têm essa clareza de percepção, às vezes do não conhecimento, às vezes deixam de pegar esses remédios por não saber que tem o direito e até mesmo correr atrás dessas plataformas de entrar na justiça e tudo mais, né, Thiago? Não, sim, e tem um outro ponto aí, né, André? Por exemplo, você teve condições de procurar um advogado, receber uma orientação de uma pessoa especializada. A maioria do Brasil, infelizmente, nós somos pessoas, infelizmente, que não temos informações, né? A gente tem aí hoje, com a Covid, eu costumo dizer que a gente descobriu em 2020 que a população brasileira, na sua maior parte, é pobre. A gente demorou 500 anos para descobrir uma pandemia, para descobrir que a maioria das pessoas são pobres no Brasil, que a gente não tem acesso à informação, que a gente não tem acesso à cultura, que a gente não tem acesso à educação, que a gente não tem acesso a saneamento básico. Então, o que acontece no Brasil, André, é isso. Nós temos uma situação extremamente ruim em termos de acesso à informação. Não é que a gente não tem direito, a gente não tem acesso à informação, porque acesso ao remédio a gente tem. Vou dar um exemplo para você, André. Eu tenho uma empresa que a gente dá consultoria nisso, na área da acessibilidade, para orientar as pessoas do que elas têm acesso ou não. E é muito comum, vou dar um exemplo para você, na pandemia agora, por conta da pandemia, para as pessoas não irem ao, ao médico, o Ministério da Saúde soltou uma portaria que diz que se você tem toma remédio controlado, eu não sei se você toma remédio controlado, André, mas eu tomo. Eu tomo A também. pessoa não precisaria, então, a pessoa não precisaria renovar a receita. Bastasse provar com receitas anteriores que você toma aquele remédio controlado, que você poderia tirar ou comprar na farmácia ou retirar no posto de saúde. Você não precisa de outra receita. Essa é uma informação bem simples, atual, que as pessoas não têm. Muitas vezes, muita gente aí ficou sem remédio porque ela não tem essa informação, por exemplo. Fica angustiada, você fica sem remédio para o filho, ou até mesmo para nós, né, que somos mais velhos, as pessoas ficam em casa e falam, como é que eu vou conseguir meu remédio se o médico não está me atendendo? Isso é uma coisa simples, que existe. Então, eu acho que a falta de informação no Brasil e informação errada, que a gente vê muito, a gente está fazendo uma transmissão aqui via Facebook, André, e informações erradas de fake news e tudo mais, é muito comum, infelizmente, e aí a gente se perde um pouco. Isso é complicado, que a gente não sabe o que é verídico, o que não é. Então a gente fica bem vendido com essas fake news aí. Por isso que a importância de não passar informação errada, né, para as pessoas. Foi onde eu vou tornar a repetir aqui, o pessoal que está chegando aí agora, né, sejam bem-vindos aí, que eu, para não estar passando a informação errada, né, trouxe um especialista no assunto aí, que também faz parte, né, do nosso meio, que são pessoas com mobilidade reduzida, para estar conversando com a gente sobre esse assunto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. O professor está aí para falar para a gente aí, né, Thiago? Ah, com certeza. Nós estamos aqui para manter um diálogo saudável, gostoso e legal. Eu A gostaria de questão. falar uma coisa, André, desculpa, perdão te Imagina. interpelar. Gostaria que a gente entrar na questão da mobilidade urbana, que é uma coisa que é muito ruim no Brasil. E para nós, né, André, que você que é cadeirante, eu que tenho uma limitação de reflexo do meu PC no pé, a gente, a gente sabe como é a gente, de uma certa forma, sofre tanto com a falta de aplicação da lei nos lugares públicos e privados e ambientes que a gente saberia que, de uma forma
muito simples, até de baixo custo, resolveria nossos problemas e resolveria os problemas de todo mundo. É onde eu ia te perguntar essa parte exatamente, porque quando a gente fala de acessibilidade, desculpa, as pessoas já entendem de antemão que é só o cadeirante, né, que é só o deficiente físico, assim como eles veem, né, eles não veem que a mobilidade ela vem realmente para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Já começa em casa, né, até o seu trabalho, até a sua área de lazer, né, essa parte que a gente vai estar conversando também, o senhor vai estar explicando para nós agora, que pode estar resolvendo até a questão de uma economia futura, né, e com baixo custo. Fica à vontade aí, Tiago. Ah, com certeza, André. A gente tem algumas pesquisas que diz que a cada $1 que você investe em prevenção, seja a área que for, a nossa área aqui, né? Mobilidade urbana e adequação de espaço, tanto ele seja público ou privado. O que é ser público ou privado? Só fazendo um parênteses, pode ser um espaço público, uma praça, uma prefeitura ou um lugar privado, por exemplo, nossos prédios. Eu não sei se você mora em prédio, eu moro em prédio, André. Então, um prédio ou de repente, um restaurante, as pessoas, cada $1 que você investe em mobilidade, a gente economiza futuramente $4. Por quê? Porque a conta é o seguinte: se eu faço uma obra que todos nós usamos, que é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. O que é pessoa com mobilidade reduzida, né, André? Você que fala tão bem sobre isso, o que é o conceito de mobilidade reduzida? É desde da pessoa, da menina que teve o filho agora e está andando com o carrinho do filho recém-nascido, porque ela precisa de uma rampa, ela precisa de um acesso mais seguro para se deslocar com a criança, desde uma criança de 7 anos que quebra o pé eventualmente, porque ela está com gesso, até nós que temos uma limitação momentânea ou contínua, né? Ou até um idoso que chegou no momento que está idoso da vida, que é natural, onde todos nós vamos chegar, e que precisamos de espaço que nos dê infraestrutura para que a gente tenha acesso melhor. Só para você ter uma ideia, André, foi feito um levantamento que, quando a LBI foi aprovada, diria, à época, estavam falando que essa questão, se fosse aplicada infraestrutura, mobilidade reduzida, que a gente chama na arquitetura e na engenharia de desenho universal, ia atender 45%, 45 milhões do brasileiro. Isso, mais ou menos, em porcentagem de população, dá mais ou menos 34% da população brasileira. Olha quantas pessoas estariam sendo atendidas caso a gente aplicasse esse conceito, essa ideia da mobilidade urbana do desenho universal. Tem questão que a construção do desenho universal, ela abrange todas, né, todas as pessoas, igual você falou aí, com mobilidade reduzida, e que não seria, teria que estar fazendo adaptações novamente naquele ambiente, não teria que estar reconstruindo, né? Por exemplo, se você já faz um desenho universal num restaurante, um exemplo, né? Então, amanhã você vai poder receber pessoas com mobilidade reduzida sem ter que adequar o seu ambiente a eles, já estão adequados. Né? Uma maçaneta, uma porta, uma rampa, um banheiro adaptado, né? As cadeiras já adaptadas, por exemplo, igual eu sou cadeirante, eu já chego numa mesa que ela vai ter aquela, eu vou ter um acesso à mesa. Ele não vai ter que comprar uma mesa para me atender. Ele não vai ter que fazer aquela rampa para me poder subir. Então, se todo mundo adequasse já, o que você acabou de falar aí, além da economia, né?
já haveria estar sendo ser feita essa inclusão automaticamente. E mais, André, sabe o que é interessante? As pessoas, quando clientes conversam comigo e pedem consultoria, eles falam assim, mas como é que, se eu fizer o espaço todo, vamos pegar o exemplo que você deu do restaurante, se a gente pegar o espaço todo e adaptar, a gente não perde espaço para colocar mais pessoas? Na verdade, não, porque onde entra, como você bem disse, onde fica o cadeirante, fica o jovem de 20 anos, fica o idoso, fica o cego, fica a pessoa que só tem um problema físico, como o meu caso, fica qualquer um. Então, na verdade, você ganha espaço e ganha uma clientela que muitas vezes não sai de casa. Você pode dar esse depoimento melhor que eu, André, por conta que você vai num espaço e você não é bem atendido ou você não fica confortável, não é verdade? É verdade, aqui tem a questão que a pessoa já fica restringida de sair de casa também por ter esse medo de chegar no ambiente que ela queira ir e chegar lá ela não poder ser atendida porque não é adequado a ela. Isso é muito complicado. E aqui o Uberaba, assim, as pessoas são muito, vamos dizer assim, receiosas receiosas e também gostam de bons atendimentos, né? Uberaba é uma cidade acolhedora, o pessoal aqui muito, vamos dizer assim, humilde. Então, se a pessoa que chega no local e não é bem atendido, ele não tem adequação para aquela especificação no momento, ela não volta mais e fica Uhum. até sem jeito de querer sair de novo. O que eu costumo dizer através de muitas conversas como essa que nós estamos tendo aqui, que é muito legal, eu gosto muito, é uma questão que eu vejo por aí, é o seguinte, André, as pessoas, eu, eu costumo dizer que o brasileiro só vê vantagem se ele vê dinheiro, se ele vê dinheiro em cima, se ele vai ganhar dinheiro em cima. E eu costumo apresentar para todo mundo que pergunta para mim que se tem uma coisa que traz dinheiro é investir em mobilidade, em acessibilidade. Por quê? Porque você está lidando aí de fato com uma parcela da população que é 34%. E a gente sabe que esse pessoal, o nosso nicho, né, o pessoal com mobilidade reduzida, ou você nichar em mais, o pessoal com deficiência, se você é bem atendido, se você tem um bom atendimento, se você é correspondido, a gente é fiel, a gente volta, a gente indica, a gente faz propaganda na internet, no Facebook, fala para os amigos. Então, assim, na verdade, isso que acontece no Brasil é um erro muito crasso. E o que eu gostaria só de comentar aqui, André, que é o que eu luto, eu não gosto da briga de levantar bandeiras por bandeira. Então, eu não gosto de falar que eu sou deficiente e a gente merece respeito, porque merecemos respeito todos que somos seres humanos. Porém, o que a gente luta é uma coisa só, cara. A gente luta para ser independente. A gente quer o direito de ir e vir, independente do que os outros. A gente não quer pedir favor, a gente não quer pedir que as pessoas façam porque sentem dó. Se o espaço público, se o espaço privado, se os ambientes, os órgãos reguladores derem todas as condições para nós, você é o exemplo disso, eu sou o exemplo disso, a gente consegue trabalhar, a gente consegue ir e vir, a gente consegue fazer tudo independente, igual a qualquer outra pessoa. As pessoas acham que a gente precisa de ajuda, a gente não precisa de ajuda, a gente precisa só de meios para que a gente consiga fazer o que todo mundo faz normalmente. Exatamente, a gente precisa só de condições, né? Condições, porque Exatamente. eu também, o meu pensamento é
é igual o senhor, eu não me acho deficiente, né? Eu tenho uma dificuldade de mobilidade, né? Que a gente não pode ser o coitadinho, né? O deficiente, eu acho que não é bem por aí. Mas, infelizmente, a sociedade vê a gente dessa forma. A gente gosta de deixar bem claro porque não existe negócio de deficiente, existe condições de mobilidade reduzida. Entendeu? Então, sou eu que sou cadeirante, é você que tem uma deficiência física, o idoso, como você falou, uma criança, até mesmo uma criança, às vezes é um degrau muito alto, ela não vai conseguir subir. Então, isso engloba tudo, né? Exatamente. É igual a questão, É, Tiago, desse, todo esse planejamento urbano para se adequar, seria um projeto muito caro para estar executando? Você, como arquiteto e urbano, você pode dar essa palavra. não, na verdade eu não sou arquiteto, né? Eu sou Ah, arquiteto, não sou, mas eu sou engenheiro. perdão, Mas vamos lá. engenheiro. É engenheiro. É engenheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, caro não é, né? Aí eu tô com um projeto, por exemplo, eu tô com um projeto com um grande amigo meu, especialista em arquitetura acessível, e o meu grande sonho, André, eu tenho uma empresa de consultoria, né? Só para falar um pouquinho aqui, eu tenho uma empresa de consultoria na área da saúde e segurança do trabalho, neurociência e acessibilidade, mas eu tenho um projeto que chama Adequando Realidades, que é? A gente vem provar isso que você falou, que a acessibilidade dentro de casa, na rua, em espaços públicos e em espaços privados, ela é super possível e barata, né? A Só gente para tem, mim, só para me entender aqui, também o pessoal entender. A Papyrus, ela é empresa, e o adequando à realidade é o projeto. é um projeto meu com um A, amigo Pa- meu, a, arquiteto, a Papyrus é a empresa. Você falou que é de é, consultoria, e o é isso, projeto é adequando à realidade. Só para me entender, né? o pessoal também entender. Vamos lá. Isso. E a gente, que é a grande, não é sacada, na verdade, eu digo que não tem sacada, porque isso é conta de um mais um igual a dois. A gente vem provar que você consegue fazer adequações dentro da tua casa para você ter uma melhor locomoção, uma melhor independência, você consegue fazer adequações dentro do espaço urbano, parques, prefeituras, ou dentro de um restaurante, de um bar, de uma balada, que seja barato, que você não precise fazer grandes intervenções de custo de obra, você não precisa quebrar, você não precisa fazer grandes custos com móveis, com grandes obras, né? Você não precisa gastar tanto, atendendo a lei, esse é o nosso grande mote, André, é o nosso grande porém. A gente atende a LBI, a gente atende às normas regulamentadoras, que são as leis que obrigam fazendo isso, e a gente expõe de forma barata e mais. A gente propõe, que eu acho que é o grande lance, a gente propõe que a pessoa faça. Não que ela chame outra pessoa, a gente propõe que ela faça. Já que o ambiente público, infelizmente no Brasil, não faz, que nós façamos por nós e mostramos que a gente pode fazer e que a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para nós mesmos. Isso é muito importante também, a gente se proporcionar essa melhora de qualidade de vida. Essa, Isso, essa adequação, Thiago, até mesmo ela pode ser feita, começar em casa, né? isso. Com espaço, né? A mobilidade dentro de casa ser, maior, ser melhor, o meio de vida, com certeza, igual você falou, para a gente a acessibilidade dentro de casa já começa dentro da nossa própria casa. Eu vou dar um exemplo que eu dou em palestras, cursos, e que depois farei um convite mais tarde, caso você permita. Para uma cadeira de roda, vou dar esse exemplo até por sua causa. Para uma cadeira de roda circular bem, em
corredores e espaços, ela precisa de 90 centímetros ou mais. Na verdade, o ideal seria 1 metro, mas 90 centímetros você consegue circular bem. Como é que você consegue calcular isso? Do meio do seu peito, esticando o braço, até a ponta da sua mão tem 90 centímetros. Você consegue fazer esse cálculo, por exemplo, indo numa ponta no começo de um corredor, esticando o braço até o outro corredor. Caso não tenha, caso passe, né, sua mão do corredor, você já sabe que ali, por exemplo, se você for comprar um imóvel novo, por exemplo, ou você estiver fazendo um corredor novo, pedindo para um pedreiro, você já sabe que aquilo vai ficar desconfortável para você. Por exemplo, você pode mudar. A porta é a mesma coisa. O padrão de porta no Brasil é 70 centímetros. O ideal que a lei impõe é 90 centímetros para ter circulação. Então, certas coisas que você não precisa nem quebrar, porque você ganha, tem portas hoje que diminuem o batente, então você ganha em largura. Você não precisa gastar muito, quebrar, para conseguir mudar e ganhar em circulação. Você não precisa, às vezes é só mudando um, um sofá de um lugar, um espaço de um lugar, porque você sabe que aquele espaço ali você precisa ter, né? Você com cadeirante, você sabe. Às vezes a gente precisa de um espaço até para se locomover ali, para ir para frente, para trás, para o lado, para o outro. Então, essa questão de pensar o espaço dentro, pode ser a casa, mas pode ser é a mesma coisa que a gente aplica no ambiente público ou privado, é simples, não tem custo aí. Na verdade, não tem custo nenhum. Aí você vai falar assim, mas e se, por exemplo, a gente tiver uma escada e eu precisar colocar uma rampa? Existem formas de a gente pensar rampas, por exemplo, sem ter que fazer uma rampa de concreto. A gente tem formas de pensar uma rampa, por exemplo, de colocar uma rampa móvel, por exemplo. O André chegou, vamos lá, coloca a rampa, ele sobe sozinho, não precisa ninguém levantar o André, não precisa ninguém, aquele esforço besta que às vezes é até constrangedor, é horrível, né? E depois você vai lá. Mentira. É onde eu já Né? estava falando, né, da condição, né, da gente poder viver. Exatamente. Somente isso. Exatamente. Essa questão do 90 centímetros do peito até a ponta da mão, eu achei bem interessante. Eu não sabia, eu acho que tem muita gente aí que também não sabia dos 90 centímetros. E olha que eu fui pedreiro muito tempo, fui mestre de obra, Olha, pisei muita tá prega, vendo? não sabia dessa metragem de peito, ponta de mão. Depois você faz na tua casa, depois você manda mensagem para mim para ver se faz Pode esse, falar. faz esse, faz esse. E aí se eu tenho certeza, eu até vou colher esse depoimento seu, porque eu tenho certeza que aí você sendo cadeirante você vai falar, é mesmo, Thiago, aqui passa É verdade. tranquilamente minha cadeira, aqui não passa tranquilamente a cadeira, E é bom porque aqui, às vezes, né, a gente costuma assim, eu acho que dá para passar, aí você vai passar e engastar a cadeira. Aí já é um constrangimento. exata, De passar, né? exatamente, São, olha, que eu acho que agora dá para passar. isso, exatamente. E essas coisas, aí você vai falar assim, mas e se não tiver faltando, sei lá, 5, 10 centímetros? Não precisa quebrar, porque o batente, por exemplo, da porta, ela pega um pedaço. Dá para você só trocar, colocar estruturas que você não ganha, não perde aqueles 10 centímetros, ou colocar outro tipo de porta, ou seja, você gasta muito pouco, se gasta-se muito pouco, É verdade. e você consegue uma adaptação que é, na verdade, eu costumo dizer que é equidade de possibilidades, né? Por exemplo, eu e você no mesmo espaço, sem ter que eu ficar te ajudando e você me ajudando. Ou ao contrário, porque também é um pé no saco. Vamos ser bem sinceros, desculpa o que eu estou falando aqui, é um pé no Verdade. saco.
né, ter que ficar pedindo ajuda, ter que ficar, vem aqui me ajudar, fulano, faz isso para mim, não sei o quê, não pé no saco, cara, a gente quer que a gente consiga fazer tudo sozinho, e isso não é caro nem para nós, e desafio aqui uma construtora ou alguém da parte de estrutura falar para mim, para nós que é caro, não é caro, pelo contrário, às vezes sai até mais barato. É verdade. E sem falar na condição de melhorias para a gente próprio em si, né? Exatamente, exatamente. E aí, André, se você me permite, eu quero deixar aqui um convite. A gente está estruturando aí até com a sua ajuda, né? Já foi feito convite a você quando a gente conversou primariamente, para a gente colocar essa ideia, esse projeto de educação, de disseminação dessa ideia de educar as pessoas, seja ela quem for, quem tiver vontade, quem tiver interesse em nos ouvir e aprender que você pode fazer por você mesmo, sem precisar de ninguém, inclusive às vezes até fazer você mesmo, né? Uma adequação numa mesa, numa cozinha, num espaço que você não precisa levantar, por exemplo, André, você também, outro tipo de que eu vejo muito, né? A questão do micro-ondas para quem é cadeirante. Pô, você não tem condições de levantar. É um trabalho. Nem se tiver no chão. O que é fácil? É só colocar suspenso. Coloca suspenso ali, num espaço suspenso que fica na altura ali da sua perna. Você nem vai abaixar, nem vai precisar levantar. Resolveu. Então a gente propõe isso. Até porque eu tô doido para fazer tipo uma cozinha toda adaptada para mim, que eu gosto muito de cozinhar, Thiago. E o fogão tradicional já me complica muito. É um sonho que eu tenho de. Vamos botar essa cozinha. Então, pronto, olha ali, pronto. Vai ser nosso primeiro aluno. Olha, já temos um aluno. Eu estou interessado em aprender, já interessei já. Então, assim, eu faço convite a todo mundo, de verdade, de coração. A gente tá nessa batalha, entrei nessa batalha para que nós possamos conseguir dar a independência para todos nós, para a pessoa com mobilidade reduzida. E parar das pessoas acharem que a gente depende do outro, que a gente precisa do outro. A gente não precisa do outro. A gente só precisa de condições, de meios, como disse você, para resolver as coisas por nós mesmos. Isso aí, e é muito bom, é gratificante você poder fazer as coisas sozinho, você ficar, igual você falou, ficar pede para um, pede para outro. É igual já te falei, tem muita gente que não sabe que eu fiquei tetraplégico 8 meses aí, né? Não mexia nada, só o olho. E eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu por exemplo, fui motorista rodoviário, então eu sempre fui um cara muito dinâmico, fui pedreiro, fui carpinteiro, eletricista, rapaz, eu só vou te contar só as minhas funções que eu já fiz, vou ficar a noite inteira aqui. Mas eu era um cara muito ativo. De repente eu me vejo em cima de uma cama, mexendo só com o olho, mal com o olho. Eu falei, não é assim que eu quero. Então, vamos agir. Primeiro a pessoa tem que se aceitar, depois agir e depois procurar meios, né, aonde te dá essa qualidade e esse conhecimento como você vai fazer, né? Então agora você vê, eu estou querendo fazer uma cozinha, um exemplo, eu quero fazer uma cozinha, eu vou procurar qual empresa, quem vai me ensinar? Já fala para nós aí, já dá essa dica até Não, para a mim gente, mesmo. a gente vai adequando realidades. A gente tem aqui a gente tem a página no Facebook, Adequando Realidades. Se tiver interesse, é só mandar mensagem lá no inbox para nós que a gente responde. A gente faz projetos, a gente tem a consultoria tanto da legislação, através de mim, quanto a consultoria de projetos. E aí eu vou falar para vocês, porque não é querendo nos gabar, mas o Eric, além de arquiteto, especialista em acessibilidade, ele é artesão, então ele faz móveis, então ele consegue dar dicas de planejamento
de uma cozinha, por exemplo, e de móveis baratos, que ele trabalha com pallet, é muito bom. Então, a gente consegue dar tanto a consultoria de um lado quanto de outro. Mas a nossa ideia principal, André, é fazer a educação, que isso seja uma forma que você consiga fazer sozinho, que eu consiga fazer sozinho, que as pessoas aí de Uberaba, que você tem conhecimento das ONGs, que consiga fazer sozinho e que a gente consiga, na verdade, você está falando dessa questão da aceitação, eu vejo muito isso, eu sou deficiente de nascença, você não, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que você vai entender bastante. A nossa aceitação começa quando a gente começa a fazer as coisas por nós mesmos, mesmo, de verdade. Quando a gente consegue ir ao banheiro sozinho, quando a gente consegue ir ao trabalho sozinho, quando nós conseguimos sair sozinho, aí a aceitação nossa fica mais fácil, porque a gente não se sente um inútil. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Inclusive aqui na minha cidade, que Uberaba, tem um Instituto Cego. Então, lá eles o quê? Eles ensinam um deficiente visual, por exemplo, fazer de tudo. Mas é tudo que você pensar que é tudo. De pregar um botão, de cozinhar, de poder andar dentro da sua casa, de poder escolher sua própria roupa, poder se arrumar sozinho. Para que isso? A independência, onde a gente está falando aqui, que é, né, a sua própria independência. Então, tem uma casa assim, montada lá dentro do Instituto, uma mini casa, onde ela é toda mobiliada, e existe, então, eles andar dentro daquela casa para simular uma casa comum, né? Ensina a pregar um botão, ensina a passar uma roupa. Olha para você ver, eu me sinto fico Então, orgulhoso de saber disso, porque onde tem instituições aqui na nossa cidade que realmente se preocupam nessa área, né? Eu penso então, a gente... um deficiente visual passando uma roupa. Eu, particularmente, Isso, eu aprendi a passar o meu uniforme de motorista, que eu tinha que passar todo dia, então acabei aprendendo. certo, Mas tem muita gente que não sabe. E essa independência é sim. importante para nós. Né? Às vezes as Você pessoas sabe não. que... Ah, Pois não, pode terminar, perdão. as pessoas não sabem distinguir muito o que é inclusão social. Falam-se muito em inclusão, mas nunca tiveram um bate-papo igual a gente está tendo aqui, duas pessoas que têm essa realidade. Vamos dizer assim. Ah, sim, sim. Eu acho, André, isso é um ponto que, se nós tivéssemos tempo, ainda daria para... Seria interessante nós abordarmos. Hoje, no Brasil, a gente não tem inclusão, né? A gente tem, no máximo, uma integração, né? Porque inclusão é isso que nós estamos discutindo aqui. É você dar a possibilidade de qualquer um ser independente. Seja ele na educação, ele ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter acesso ao trabalho, ter acesso ao direito de ir e vir. Isso no Brasil, infelizmente, apesar da lei, a LB, inclusive, nos garantir acesso ao trabalho, garantir acesso a cotas de estudo, garantir acesso à saúde e garantir o acesso através da infraestrutura, o direito de ir e vir, isso não acontece, a gente sabe muito bem isso. Porém, cabe a nós, e aí é uma coisa que eu luto muito, André, pessoas como eu, como você, lutarmos para que as pessoas parem de terceirizarem, que as pessoas lutem por nós e nós lutarmos por nós mesmos. Nós colocarmos a tapa a nossa cara e falarmos, nós precisamos, nós queremos, nós conseguimos. Isso é importante que cada um se conscientizar disso, né? Ah, A Lê Mouro está falando aqui, né? Adaptar a sua cozinha que eu posso uma receita de bolo de laranja. Eu vou adorar fazer esse bolo de laranja. E eu vou te cobrar, viu, Tiago? Você vai arrumar essa cozinha agora, que agora eu arrumei minha cabeça. Agora tem que cozinhar mesmo. pode deixar, Uma boa noite para pode todo ter mundo aí, gente. certeza. Mas até a questão, por exemplo, do transporte urbano.
Você acha que o que poderia estar sendo melhorado assim nessa parte de locomoção, vamos dizer assim? Hoje a gente tem os ônibus, tem as rampas, tem tudo, mas e até chegar, eu fiz um vídeo depois, se você tem prazer de dar uma olhada lá, que Uhum. o transporte em si até que é assim tranquilo, mas até você chegar no transporte, onde eu te falei que as ruas não são adequadas, né, as rampas são fora de níveis, são poucos lugares que te dá a condição de ser ir e vir, principalmente aqui em Uberaba. Eu falo de Uberaba porque a situação é que o momento é esse da minha cidade. A gente não tinha oportunidade de sair como cadeirante para outros locais. Eu costumo dizer, André, que essa questão é muito simples, né? Por incrível que pareça, é simples. Bastasse a parte pública, né, o órgão público, aí na esfera tanto municipal, estadual como federal, aplicar o que está escrito na lei. O que é aplicar o que está escrito na lei? É aplicar os códigos de obras descritos na lei, que são as normas que a gente está falando aí, descrita tanto em normas técnicas, as famosas NRs, ou na LBI. E o que é isso? Na verdade, você ter todas as ruas em, em graus aceitáveis para que possa ter uma locomoção sem problemas. Aí você fala assim, não pode ter degrau? Pode ter degrau, porém tem que ser uma amplitude que você cadeirante, consiga andar tranquilamente, como eu, deficiente, posso andar tranquilamente, como uma senhora que usa uma bengala ou um andador consiga andar tranquilamente. Não é que não possa, pode, desde que aplique. E a maioria das cidades, eu posso garantir para você, quase 50%, 100%. Posso estar sendo injusto, então não vou falar 100%, que eu posso estar sendo injusto em algum lugar aí do Brasil que seja aplicado. Não é aplicado. E sobre transporte, André, tem algumas coisas que a gente poderia citar, alguns projetos que são super bem sucedidos. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, uma proposta, inclusive feita ao Uber, eu só vou ficar devendo que eu não sei se foi feita a proposta à cidade de São Paulo ou ao estado de São Paulo, mas eu sei que foi feita uma parceria, está sendo encaminhada uma parceria com o Uber e com os taxistas para adaptar uma quantidade de carros que possa nos levarmos. Aí você vai falar assim, como assim? Adaptar mesmo. Ou seja, você entra com a sua cadeira de roda no Uber sem sair da sua cadeira de roda. Não é aquela coisa de você ter que sair da cadeira de roda, guarda a cadeira de roda. Não. Você entra, tem um valor. A ideia do projeto é ter um valor diferenciado para que nós possamos usar e um atendimento especializado em termos de treinamento. Então, motoristas que se dispõem. Bom, você foi motorista, você sabe muito bem isso. Trabalha diretamente com o público, então você tem que saber como lidar com esse público. Então, a ideia é tanto treinar quanto adequar, adaptar esses carros para que possa nos atender. Aí você vai falar assim: então eu e você vamos usar esse transporte? Não, porque eu não preciso. Então, na verdade, vai caber o bom senso. Se eu não preciso, eu posso deixar você, porque aí você utiliza o transporte, porque você tem uma necessidade muito mais limitante em termos de transporte do que eu. Eu posso pegar um Uber normal, certo? Eu posso. Você tem maior dificuldade. Então, mas tem esse projeto, é um projeto barato. A Uber se disponibilizou a fazer, eles estão só em tratativas, e eu acho que isso podia, por exemplo, ser estendido ao Brasil inteiro, cada um com uma empresa, né? A São Paulo fez uma proposta à Uber, mas você pode fazer uma proposta aos taxistas, por exemplo, você pode fazer uma proposta a cooperativas, e é um incentivo, é uma forma É, de incentivo. até Pois em não, André. questão, Tiago, esses Ubers já existem lá em Brasília.
Ah, Até já tem esses carros trabalhando, esses carros funcionando. Se eu não estou enganado, olha, é o 99. Você chama, eu já. Só que parece que só tem dois carros próximo que então. trabalha o centro de Brasília ali. E eu acho que eles não entraram nesse incentivo, até porque o valor é muito alto. O valor é Então. muito alto. Então, o que acontece? Eles tiveram a iniciativa privada de fazer os carros. Mas como as adaptações são carérrimas, são caríssimas E, demais, cobram-se dos usuários um absurdo. Eu mesmo, quando eu vou em Brasília, eu ando de metrô. Eu não consigo, então. eu não vou pagar 180 reais num carro para andar no Uber normal, vamos dizer assim, que eu vou pagar 20. Eu vou pagar Então. 180. Aí o que eu faço? Aí, Então. eu vou ter que ir de metrô. Então, esse incentivo ainda não chegou. Não sei em São Paulo como está o andamento desse projeto, mas em Brasília eu creio que não chegou pelo valor desse Uber lá, é muito caro. Então, eu posso estar falando bobagem, mas pelo que eu sei, André, a ideia é dar subsídios mesmo para que possa igualar, não que fique mais barato, igualar o mesmo valor do Uber normal para o Uber Olha do lá, né? nosso. Exatamente. E não ficar esse absurdo, exatamente, porque a gente sabe que qualquer adaptação em qualquer carro Fica barato. é caro, exatamente. O meu Então, carro, só para você, o meu carro para adaptar ficava em 10 mil reais. Aí o que certo. eu fiz? Eu comprei um carro automático e fiz a adaptação, ficou muito mais barato. Aham. E você conseguiu, conta essa experiência. Aí você conseguiu, você dirige como, cara? Você com a bem com, a- com a Eu, massa, com a alavanca? isso, eu adaptei duas alavancas, uma para o acelerador e uma para o freio. Aí, como a Pô, que gente legal. tem uma extensão de quase 30 anos de motorista, a gente É. adaptou. Pô, que legal, cara. Que bacana. A partir do momento que eu comecei a te falar que as fisioterapia me ajudou muito na minha recuperação, então eu consegui subir no carro sozinho. E eu falei, não, peraí, eu Hum. consegui subir sozinho, eu consigo dirigir. E aí eu fui estudei e a adaptação é criação minha. Eu falei, não, eu tenho que adaptar aqui desse jeito. Olha. A gente tem que se adaptar ao nosso modo de viver e do jeito que a gente. Exato, exato. Olha que belo depoimento, cara. Que legal, cara. Que bacana. Eu vi várias adaptações, mas para mim não é viável, não dou conta de dirigir daquele jeito. Se falar assim, não, você tem Aham. que dirigir com essa adaptação, eu falo, ó, então Hum. eu não pode dirigir, eu não posso dirigir com essa. Quer fazer um teste? Vamos rodar um pouquinho, Uhum. verá? Vamos embora. Mas é questão Cara, do- do- da acessibilidade dos carros em São Paulo, aí você sabe se foi aprovado, se tem realmente isso mesmo. então, então, eu sei que tá um projeto bem andado, bem para frente, e deve sair sim. Só deu essa parada por conta de pandemia e tal, mas deve sair sim. Se não até o final do ano, até o começo do ano que vem, certamente deve sair, porque é uma coisa que está sendo feita uma pressão. Aqui, graças a Deus, o movimento é bem extenso, então a gente está aqui, tá uma coisa bem legal, cara, bem legal mesmo. E eu acho, a minha impressão, André, é que seria o ideal, é o ideal. Aí você vai falar assim, mas e o transporte público? O transporte público, na verdade, no Brasil, ele é um pouquinho mais complexo que só adaptar para deficiente, né? Na verdade, teria que ser melhor para todo mundo. Sendo melhor para todo mundo, por exemplo, igual você falou, da questão do se as ruas fossem ideais, se tudo fosse ideal, como a lei diz, e de forma mais barata, ela coloca que temos estudos, colocasse em prática, tu, seria bom para todo mundo, para todo mundo. Só que, infelizmente, nós não temos essa condição, até por condição de estrutura. A gente não tem condição, a gente não faz, mas eu acho que a gente tem que batalhar, a gente é obrigado a levantar a bandeira, ficar enchendo o saco de vereador, de deputado, de prefeito,
de governador, de presidente, de senador, para que a gente aos poucos consiga melhorar de grão em grão, de grão em grão. É igual aqui em Uberaba, aqui, quando eu falo com meus colegas aí, né, de a mobilidade reduzida, vamos dizer assim, nós somos deficientes. Aí eles falam assim, André, mas até hoje nunca se fizeram nada, não tem, ninguém quer fazer nada. Ó, isso foi antes do André cadeirante. Hoje eu sou cadeirante. Você não conhece o André cadeirante. Vou conhecer agora. Nem que eu tenha que pegar uma picareta, jogar nas costas, lá quebrar lá e arrumar, mas eu tô firme, ó, vamos conseguir isso aqui na minha cidade. Porque Então, isso eu acho importante, André. Isso eu acho importante. a gente precisa disso. Isso é necessidade. Isso não é luxo, não. É Isso, necessidade. exatamente. A gente tem que ter o direito de ir e vir, mas porém tem que ter condições. Né? Se não tem condições, E eu acho mais do que isso, André. Eu acho que falta mais rodas de discussão. Aqui somos em dois, né? Uma conversa entre amigos. Mas falta mais discussão técnica mesmo com pessoas que passam pelo problema. Entendeu? Falta mais discussão técnica, então falta o cadeirante na discussão da lei, falta o cego na, na discussão da lei, falta o deficiente, falta a gente discutindo a lei, não só deixar os outros fazer a lei por nós, falta a gente discutir, falta a gente batalhar, falta a gente brigar por isso, fazer é, parte disso, não só ficar fazendo briga por aí, tem que fazer parte, tem que lutar por isso. tá, exatamente, eu concordo plenamente com o que você falou, e o que acontece é isso. É a falta de demanda, né, onde eu falo lá na instituição, por exemplo, porque tem muita gente que às vezes não sai de casa, eu tô com minha cadeira de roda, vai ser difícil eu empurrar, vai ser difícil de eu entrar num bar, no mercado, num shopping, e ficou esse negócio aí, o comércio, a falta da demanda, não fizeram, né? Aí agora que esse tabu foi quebrado um pouco, a gente já vê mais cadeirante passear no shopping, né? Já vê mais idosos locomover mais, é onde eu falo que se pensa, quando fala em acessibilidade, vê só o cadeirante. Não é só o cadeirante, são pessoas Isso. com, com dificuldade de locomoção, né? Tem questão aqui em Uberaba, nós somos mais de 3 mil, acho que uns 3.500 cadeirantes, vamos dizer assim. Mas com mobilidade reduzida, passam-se dos 30 mil. São Nossa, 24% da população que tem essa mobilidade reduzida. olha aí, ó. Então, eles acham que não é só o cadeirante. É um idoso que vai atravessar a rua ali, pode quebrar o pé, vai gerar gasto para o município, né? Até mesmo uma eventualidade maior, cai, bate a cabeça, chega bem à falência. Né? Então, é, Isso. é, é aquele 4 por um que a gente conversou lá no começo, lá, né, Tiago? Exatamente. Olha, eu vou fazer só um parênteses aqui, que o seu raciocínio é perfeito nesse ponto. Olha quantas coisas a gente deixa de gastar caso você dê condições ideal. Você deixa de gastar, eventualmente, com um problema de saúde que a pessoa possa ter, por exemplo, se ela cai, você deixa de gastar. Você deixa de gastar com indenização, você deixa de gastar com tempo, porque a pessoa vai reclamar, ela vai querer, então você deixa de gastar tempo e você deixa a pessoa feliz, porque ela se sente, né, atendida naquilo que ela paga o imposto, porque não nos esqueçamos, André, que nós também pagamos imposto, nós também fazemos parte Lógico. dessa brincadeira, né? É até em questão, por exemplo, assim, um ilustrativo, assim, rapidamente, você vê como é que funciona. Uma idosa cai, quebra o pé na rua, aí chama o resgate vem, leva para o hospital, chega no hospital, ela já tem um problema maior, né, outro problema de saúde, vai ter que ficar internada,
onde vai gerar gasto para o município, gerar gasto para o Estado. Eles não veem que Exatamente. um simples investimento ali naquele local, que era de risco, né, pode estar economizando, acho que até mais do que esse 4 por um. Muito mais. Com certeza. Exatamente. Vale a pena. Eu acho que é um exercício que a gente tem que batalhar, André, que vale a pena cobrar das pessoas pensantes, tomadoras de decisões, gestores, fale da forma que você quiser, que a gente consiga chegar num ponto que a gente consiga independência. A gente não quer ninguém fazendo por nós, que é o errado da cultura brasileira. É que as pessoas acham que a gente precisa que os outros façam por nós. A gente não quer. A gente quer que as pessoas deem, as pessoas não, né? Deem oportunidade para nós, meios para nós, para que nós possamos fazer sozinhos, que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga acesso à saúde, que a gente consiga mobilidade urbana, lazer, construção de família e etc. Porque o resto a gente consegue. A verdade é essa. E tendo isso, a gente consegue tudo. Ninguém precisa nos tratar como diferentes, porque nós não somos todos iguais, na verdade. Exatamente, não tem diferença alguma, né? A gente só tem uma dificuldade de locomoção a mais que as outras pessoas têm, mas somos iguais. E até questão que você acabou de falar igual nesse ponto aí também, né? Cabeças pensantes, às vezes até tem-se muitas cabeças pensantes, mas não tem cabeças atuantes, né? Que E compram a causa e vão realmente brigar por aquilo. Aqui em Uberaba, por exemplo, mesmo, eu acho não, teve um só cadeirante no Legislativo, que ele atuou como vereador, mas como eu não sei muita coisa dele, então com certeza ele não foi muito atuante, porque se ele tivesse sido atuante, ele estava sendo lembrado hoje. Então, por exemplo, em decisões de obras na cidade, a gente não tem como opinar, não tem como optar. Então, é onde você falou, falta, né? Falta pessoas pensantes, mas também pessoas dinâmicas com atitudes. Por exemplo, eu sozinho falando, eu, cadeirante André falando, olha, tem que arrumar acessibilidade para a gente o quê? Não vai repercutir tanto que for lá 100, 200, né? 30 mil, igual nós somos aqui na cidade, né? com certeza. E querendo ou não, André, é um trabalho de formiga, né? É nós conversando aqui, a gente convocando as pessoas para conversar, fazer uma introdução conosco, e assim o efeito multiplicador, né? E o lado bom de hoje em dia é que a gente tem a internet. Então, a internet é uma ferramenta extraordinária. Ela é capaz de falar com eu aqui em São Paulo e você em Minas Gerais, a gente está conversando, coisa que sem internet seria impossível Sim. atualmente. E a gente convocar, literalmente convocar as pessoas, não para militarem, mas para pensarem, Tem para que ser atuante. reivindicar. As novas ideias, Exatamente. novas atitudes aí que vai, né, que o Uberaba merece, cara. O povo de Uberaba que é um povo muito sofrido já. Então, merece melhorias e tem que ter pessoas que falam as coisas e realmente querem fazer. Até então, como eu te falei no começo, pessoal, aí, que eu não achei um intelectual que pudesse me dar esse esclarecimento. Eu não achei uma empresa que pudesse me ensinar a fazer um móvel, me ensinar a fazer uma adequação na minha casa. Então, a gente tem que buscar conhecimento fora. Você mora em São Paulo, te agradeço muito pelo te fiz o convite de você ter aceitado, né? Porque o tempo da gente é corrido, sei que o seu também com certeza mas está aí com a gente esclarecendo muita coisa. Eu acho que foi de grande valia esse nosso bate-papo para muita gente que escutou a gente conversando aqui, que ouviu a gente. É bem interessante. Então, esse projeto adequando a realidade, eu me identifiquei muito com ele, mas muito mesmo, é muito bacana. E eu acho que é bem por aí.
as coisas têm que... Não, eu fico à disposição, André, para conversa, para as novas conversas, porque para trocar ideias, para contribuir, eu estou à disposição. E o Adequando Realidade está à disposição de Uberaba, está à disposição sua, e está à disposição de qualquer pessoa que queira tirar dúvida ou nos conhecer, porque ajudar e dar condições para as pessoas serem independentes é o nosso lema. Perfeito. Tiago Daniel, então não vou ocupar muito mais seu tempo, não. Eu quero agradecer, André, de verdade, eu quero agradecer o seu convite, quero agradecer a conversa, foi muito construtiva, e gostaria de estender o convite seu, que você fez para mim, um convite a você. Vamos batalhar junto, que a gente tem muito a que fazer. Vamos sim, com certeza. Eu gostaria que mais uma vez você falasse para nós aí, empresa de publicidade, que tem essa iniciativa, que pode fazer esse esclarecimento, né? E falar onde as pessoas realmente podem achar esse esclarecimento. Junto a Não, você. eu acho que podem nos procurar, né? Adequando Realidades no Facebook, @Adequando Realidades, ou colocar lá na barrinha Adequando Realidades, vai nos encontrar rapidinho, ou procurando você mesmo, que você entre em contato conosco, pode entrar através do meu Facebook, Thiago Daniel também, vai achar essa cara linda na foto, é inconfundível, não tem como errar, e a gente fica à disposição para conversar, para discutir, para tirar dúvidas, e pode ficar tranquilo que, inclusive, nós já temos uma pré-conversa, né, André? Nós vamos aí entrar aí com esse trabalho maciço do Adequando Realidades, e a gente não tem... Então, vamos trabalhar tudo junto. Vamos trabalhar forte e construir tanto uma Uberaba quanto um Brasil, como um São Paulo, mais acessível e mais inclusivo, não integrativo, mais inclusivo para todo mundo. Com certeza. A união rumo ao progresso. E vamos aqui, Exatamente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. E mais uma vez vou agradecer o Tiago Daniel pela presença aí. E muito obrigado por ter aceitado o convite aí, estar esclarecendo para a gente aí. Acho que foi de grande valia para todos nós aí, não só para mim, como para todos aí que compareceram na nossa live, né? Muito obrigado mesmo. Quer deixar algum recado aí, Tiago? Não, só quero agradecer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Beleza, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Boa noite.